Mais um conto antes da lenda. Dessa vez a nossa história vai ter como protagonista Jack, nosso queridíssimo capitão. E também essa história vai se passar no período de time skip, no primeiro time skip, entre o livro 2 e o livro 3, entre o final do livro 2 e o começo do livro 3. E acompanharemos essas queridíssimas crônicas do Capitão Jack Bootstrap Turner. E com vocês, nosso novo conto. Six Parvis Magna. Depois que saímos da nossa calorosa despedida, parti em busca de meus antigos diários e arquivos sobre as antigas civilizações. Em Tortuga, uma pequena ilha que eu usava como posto avançado, eu estava em busca de retomar as buscas pelo antigo tesouro do grande pirata Henry Avery, onde possuía uma enorme quantidade de tesouro e o seu lendário navio Macoa, batizado em homenagem a um grande tubarão voador há muitos anos extintos. Essa jornada que eu deveria fazer sozinho. Afinal, eu teria que revirar tanta coisa do meu passado. Cobrei alguns favores de alguns malditos que eu reconheci e as pessoas que me deviam, e arranjei um pequeno barco a vapor para poder me deslocar até essa ilha. Quando cheguei, tive pressa para adentrar em meu pequeno abrigo, que já estava abandonado há algum tempo. Antes de partir de lá, com todos os papéis que tinha achado, foi a pequena tuba de minha mãe. Fazia anos que eu não ia. Deixei lá algumas coisas, as que ela mais gostava: uísque bourbon e tabaco de mascar. Me despedi e parti. Assim que zarpei, comecei a folhear minhas antigas buscas por tesouros amaldiçoados e cidades perdidas, e duas que me chamaram muita atenção para as novas lutas que haveria pela frente. É o navio lendário, a qual citei antes, e a pedra Tintamani. Se a idiotice correr atrás de lendas, muitas. Só que não tinha muitas escolhas, e sinceramente, estou acreditando depois de tantas coisas. Vou começar a pesquisar sobre essa pedra miraculosa. Em anos atrás, Marco Polo, grande explorador e marinheiro, viveu 20 anos na corte do Imperador do Fogo, Kublai Khan. Então saiu do Reino do Fogo com 600 passageiros e 14 navios cheios de ouro. Após um ano e meio de viagem, Marco Polo aportou no Reino da Terra, com apenas um navio e com 8 passageiros, nenhum tesouro. Isso era muito suspeito. Afinal, Marco era um exímio marinheiro e nunca demoraria tanto tempo para chegar assim. E perdendo tanto tempo no meio do caminho, perdendo tanto. Mas aí vem a dúvida cruel. Por onde eu começarei? Revirando alguns papéis antigos, encontrei uma carta de Marco Polo para um destinatário desconhecido, algo como o Dragão do Oeste ou algo assim, e estava escrito em latim: Intenebris ex lux, e dentro de um pequeno pacote havia pequenas pedras. Eu achei primeiramente que só não conseguia dobrá-las, então significa que não eram pedras. Quando eu trouxe mais para perto, percebi que era resina. Com um fósforo, apenas as queimei e uma luz azul começou a queimar de suas cinzas, que refletiu logo no papel, mostrando coordenadas e bingo. Já sabia por onde começar. Antes de partir em busca, voltei para os pântanos buscar IP e Nico e pedir ajuda de Django. Sinto que precisaremos de um dobrador de fogo. A irmos em busca dessas coordenadas, encontramos uma pequena ilha tropical montanhosa. Desbravando um pouco da mata adentro, logo começava se mostrar requisitos de uma civilização que algum dia já existiu ali. Estruturas de pedra, escadarias e muralhas. E o principal, encontramos um templo, perdido, que na frente tinha entalhado na rocha o desenho da pedra em chamas, que o símbolo é o símbolo da pedra Tintamani. Ou seja, estávamos no caminho certo. Só que encontramos problemas também. Guerreiros do Reino da Terra estavam lá, mas não fazia sentido. Por que ninguém deveria saber daquele local? A não ser se eu... Como que meu irmão chegou lá? Não fazia sentido. Como eles não estavam em grande número, conseguimos derrotar eles e saindo com alguns hematomas. Mas isso é o de menos. Ao entrarmos lá, uma grande construção onde a natureza já estava a tomando de volta. E na pedra que era construído o templo, era ornamentado de vários símbolos dessa pedra misteriosa e algo esculpido com que se parecia galhos de árvores.
Eu não entendi a ligação, mas isso ficava para depois. Ao chegar no final do templo, onde havia um altar que 2 castiçais com aquela mesma resina, pedi para Django acender as duas e logo se abriu uma passagem para as catacumbas. Quando descemos aquela pequena gruta, não era uma cena bonita. Achamos, sim, os passageiros que Marco Polo perdeu. Uma gruta cheia de esqueletos, centenas deles, brutalmente assassinados, deixados ali para serem esquecidos. No final da sala, um segurava algo que se assemelhava a uma adaga com a lâmina em formato piramidal. Ao olhar o esqueleto que a segurava, havia um diário, o do próprio Marco, que dizia que aquele que tinha o passaporte dourado poderia entrar em Shambhala e que ele teria deixado isso com seu companheiro Skelsior, acreditando que seja esse pobre coitado que segurou a adaga por todo esse tempo. O estranho daquela sala é que os dedos dos cadáveres estavam totalmente pretos. Tinham sinais daquela resina em todos os lados que se erguiam durante numa pequena passagem pela gruta. Ao passarmos por esse extenso corredor onde tinha várias estátuas de guerreiros segurando a mesma adaga que tínhamos conseguido logo atrás, eu seguia folheando o antigo diário de Marco Polo. Chegamos em uma câmara onde, ao redor das paredes, seguiam com as imagens dos guerreiros, só que agora com faces animalescas, e no meio uma estátua de uma figura conhecida, Avatar Kyoshi, segurando uma dessas adagas, só que estava errado. A adaga estava para cima, em vez de para baixo, como o restante das estátuas. Como estávamos no escuro, apenas com a chama de Django iluminando nosso caminho, pedi logo ajuda para mexer a adaga, que possui um tipo de mecanismo. Girando ela para ficar logo para baixo, uma luz no teto se abriu, revelando que a sala toda era ornamentada com algo que lembrava árvores e galhos. Por isso, a boca da estátua se abriu, soltando água, que fez a nossa plataforma subir. Saímos num monastério, que logo à frente havia um bonsai seco. Só que havia uma escadaria que ficava no pé da árvore que eu disse antes. Lá tínhamos uma parede que tinha um orifício piramidal, onde logo encaixei a adaga que trazia comigo, a mesma que eu peguei de Skelsior. Enquanto a porta se abria, divaguei com meus companheiros que Marco Polo disse que a pedra Tintamani, encontrada em Shambhala, que acredito que era para onde a gente estava indo, era como uma imensa safira, que valeria uma fortuna e quem a possuísse teria muito poder em suas mãos. Safira. Até aqui ela não sai da minha cabeça. Mas algo que anda estranhando. Por que ele encontrou uma pedra dessa e não tirou ela de Shambhala e não a escondeu em outro canto? O que raio aconteceu com a tripulação dela que estava naquele estado? O que seria tão perigoso para o grande Marco Polo fugir sem nada nas mãos e esconder o que encontrou aqui? Nada fazia sentido. Quando passamos pelos portões que se abriram, vimos uma enorme cidade em ruínas que ficaram entre os estreitos dos vales daquela ilha abandonada e tropical. E no centro, um templo com a imagem da Pedra de Tintamani, na base de uma árvore que também esculpida com grande cuidado. Seguimos para aquele templo e no decorrer do caminho havia muitos destroços no caminho, que foram rapidamente destruídos por Django, pois havia muito daquela resina altamente inflamável saindo das raízes que vinham das paredes. Essas raízes percorriam todas as cidades e eram algo bizarro. Quando chegamos no templo, vimos com seu esplendor a pedra de Tintamani estava lá. Só que algo parecia errado. Marco Polo tinha se confundido. Não era uma safira, e sim um grande pedaço de âmbar preso em uma raiz de uma grande árvore que se estendia por toda a cidade. A árvore da vida. Uma enorme árvore que diz que a lenda que cresceu tanto que transcendeu para o mundo espiritual. Estava na frente deles com algo como pólvora, só que 50 vezes mais eficiente. Escutamos um barulho logo atrás da gente. No início do templo, eram soldados do Império do Mal, que seguiram pelo caminho que a gente abriu. Recuamos para o pé da árvore da vida e nos escondemos. Quando eles chegaram e viram que na base da grande árvore, dentro das proteções de suas raízes, havia um lago de um líquido azul, a seiva da árvore.
Um dobrador de terra deles entrou para tomar um pouco daquele líquido, mas ele saiu mudado. Ele estava claramente bem mais forte, só que seus dentes estavam pretos e ele estava completamente insano. Ele começou a sair e atacar tudo que se mexia. Com sua dobra, durante a nossa luta com ele, Django acabou atendo fogo que, em contato com a seiva altamente inflamável, estavam destruindo a cidade por inteira. Grandes explosões estavam acontecendo. Chamei Django para me ajudar a enfrentar esse inimigo difícil, enquanto Nico enchia meu pequeno cantil de seiva. Era extremamente perigoso, mas agora tínhamos um trunfo. Conseguimos incapacitar o dobrador enquanto a cidade explodia ao nosso redor. Um pedaço do grande templo, já em ruínas, caiu em cima do dobrador, encerrando assim a sua cólera incansável. A cidade estava ruindo, mas achei do lado do grande pedaço de âmbar um colar ornamentado de âmbar, lindo e perigoso. Isso me lembrava alguém. Enquanto corrimos para a saída, vimos uma grande cidade literalmente desaparecer como se fosse nada. Isso explica o sumiço da tripulação da expedição de Marco Polo. Eles encontraram a seiva e começaram logo após isso a se matarem. Aquela seiva, ela fez todos eles se matarem, resultando naquela carnificina na gruta. Saímos de lá sem muitas coisas, apenas com uma pequena garrafa desse terrível veneno, e logo após isso fui esconder esse poder para ser usado apenas quando necessário. Dessa batalha dura, saí com uma queimadura feia na mão esquerda. Ficará uma grande cicatriz. Vou ter que andar com esse braço enfaixado. Voltamos aos pântanos para nos preparar para outra aventura. E Nico precisava descansar. E Django tinha que rever a família. Pode ser que da próxima ele não possa mais vê-las. Ao passarmos por esse extenso corredor onde tinha várias estátuas de guerreiros segurando a mesma adaga que tínhamos conseguido logo atrás, quando retornamos para o pântano depois de nossa aventura em Shambhala, os meus companheiros foram descansar enquanto eu fui traçar a nossa próxima rota em busca do grande navio de Henry Avery. Alguns anos atrás, escavei onde deveria ser o túmulo dele, apenas para encontrar um caixão vazio. Esse desgraçado fingiu a própria morte e partiu para um destino desconhecido. Eu não tinha nada para buscar, nada para correr atrás, até que folheando algumas coisas, alguns diários antigos, vi a anotação que fez muito sobre os capitães piratas da antiguidade. Entre eles estava o R. Avery, o pirata sonhador, com o signo de escorpião, o Ed Newgate, do Barba Branca, de Ares, Kaido Tsukumoto, líder dos piratas orientais, Sarah Fortune, a pirata da ruiva, Troll Fate, líder dos piratas do cigano, Jack Knife, líder dos piratas do Bebum, Wilt Turner, Yao Ming, Nathan Drake, Manucho Kelly, Francis de la Silva e William Turner, irmão de Wilt. Percebi é que Henry Avery tinha uma aliança muito forte com os irmãos Turner, fazendo diversos assaltos juntos, eram colegas de confiança, no mínimo. Algo interessante dessas lendas que rodam o mundo da pirataria é que William Turner foi preso, e após 10 anos de cárcere, uma noite ele simplesmente desapareceu de sua cela. A grade da mesma estava arrancada fora. Eu me pergunto como nunca me passou na minha cabeça investigar sobre o desaparecimento de William. A antiga prisão onde ele estava está abandonada hoje em dia. Não é difícil chegar lá, só que é muito perigoso ir só. Já se passou um ano desde que a gente se separou e eu não tive bons resultados ainda. Chamei Nico e logo partimos para a antiga prisão. Ao chegarmos à torre onde ficava a cela de William, um dos poucos locais que ainda se mantinham em pé depois desses anos. Uma coisa que eu nunca percebi é que Henry Avery tinha uma aliança muito forte com os irmãos Turner, fazendo diversos assaltos juntos, eram colegas de confiança, no mínimo. Algo interessante dessas lendas que rodam o mundo da pirataria é que William Turner foi preso, e após 10 anos de cárcere, uma noite ele simplesmente desapareceu de sua cela. A grade da mesma estava arrancada fora. Eu me pergunto como nunca me passou na minha cabeça investigar sobre o desaparecimento de William.
um dos poucos locais que ainda se mantinham em pé depois desses anos. Antes de irmos, Nico me deu um presente, um disco retrátil que me já ajudaria a voar, que era só subir em cima e se concentrar. Com esse disco, consigo subir uma torre antiga, onde deveria ser a cela de William. Quando adentrei a cela, tinha absolutamente nada. Voltamos à estaca zero. Quando dei uma volta pela cela, prestei atenção que ao lado da porta havia um símbolo de Capricórnio estampado numa pedra. Avaliando melhor a cela, vejo que há diversos símbolos do zodíaco gravados em tinta quase apagada. Deveria ter suspeitado. Henry Avery era um homem muito supersticioso com essas coisas. Então vou ao símbolo de peixes, que é o signo de William, e nada se mexe. Falho de novo. E logo me toco que Henry Avery era um típico pirata egocêntrico. Ele não deixaria um segredo sobre o nome do fraco William. Vou no símbolo de escorpião e a pedra está solta. Retirando ela, é possível ver um objeto com uma cruz com um homem preso nela. Nunca tinha visto aquela figura. Antes, era uma cruz oca, como se tivesse um conteúdo dentro que já foi retirado. Talvez uma mensagem para William, provavelmente sua fuga. Mas para onde ele iria? Saí da torre e voltei para Nico. Disse que tinha achado uma pista, só que não sabia direito, então voltarei para casa para pesquisar. Após voltar à pequena ilha de Tortuga, pois sabia que minha mãe tinha muitos livros de pirataria e de história, ela sempre quis ser uma historiadora e amava piratas. Deve ser por isso que se apaixonou pelo meu pai. Após algumas leituras, descobri que aquela cruz é um objeto religioso. Normalmente é apresentado o Messias da religião cristã, mas não era do mesmo jeito da cruz que eu tinha. Não tinha as escrituras que normalmente tem na cruz de Cristo, não tinha coroa de espinhos, e ele estava amarrado em vez de pregado. Descobri posteriormente que aquele era São Dimas, o ladrão penitente. Isso faz sentido com a frase que tem nas costas da cruz: Digna facti recipimus. Recebemos as recompensas pelos nossos atos. Ao pesquisar esse nome de São Dimas, descobri que existe um templo dedicado a ele no território da Templo da Água do Norte, também onde está enterrado Wilt. Ou deveria. Nessa altura do campeonato, não acredito em acasos. Juntei meus companheiros e parti nessa jornada até o templo de São Dimas. Ao chegarmos lá, vi um templo onde logo atrás de um cemitério. No livro de história antiga tinha um desenho do túmulo de Will Turner, uma grande cruz de pedra com uma caveira e ossos cruzados, além da frase Rude Macvis ire em paradiso. Hoje estarás comigo no paraíso. Uma frase dita de Jesus para Dimas durante a crucificação. Para mim, era algo sério. Wilt e Jack estavam nisso juntos. À procura desse túmulo, encontramos um quase certo. Tudo batia, os ossos, a frase e até as datas da morte e de nascimento, menos a caveira que estava virada para o lado errado. Ao girar a mesma, descobri que tinha uma espécie de mecanismo, que faz abrir uma passagem onde deveria ser o túmulo de Wilt. Ao entrarmos nessa tumba, demos de cara com enormes masmorras que se estendiam por debaixo do templo e se estreitaram em um só caminho. Ao percorrermos aos poucos, os trabalhos em pedra das catacumbas viraram uma caverna, e mais na frente tinha uma espécie de altar, onde tinha 2 esqueletos com facas presas em suas costelas e amarrados em gaiolas, com a placa dizendo: para os que se provarem humildes e dignos, o paraíso os aguarda. Para os que não, apenas um destino cruel. E Nico zomba dizendo que Henry Avery, o que tinha de bom de pirata, ele tinha de horrível poeta. Mas eu atentei ele que quem escreveu aquilo não foi Henry, pois estava assinado com o símbolo do zodíaco de Câncer. Ou seja, quem deixou aquele bilhete, aquele símbolo do zodíaco do Câncer, ou seja, foi o Wilt. Mas o que eles queriam forjando suas mortes e escapando para aqui? E ainda tramando a fuga de William. Os 3 estavam juntos nessa. Ao percorrer um pequeno trecho de gruta, chegamos em uma câmara oval, onde no centro tinha uma balança onde tinha uma cruz feita de ouro cravejada de joias, e na outra, pequenos dobrões de bronze, com um escorpião encunhado. Humildes e dignos, hein? Pegou apenas um dobrão da balança, fazendo assim um mecanismo se acender e mostrar no chão um mapa que eu conhecia bem. Era a Terra dos Nômades do Ar, onde tinha uma estrela que marcava uma montanha. Bem, sabemos para onde ir. Quando chegamos na Terra, fomos em busca de pequenas ilhas ao redor da grande massa de terra. Só que não seria prático uma busca sem direção. Ao observar a moeda que tinha pego no santuário, percebi que havia uma montanha com o formato do símbolo gravado.
Ao chegarmos na montanha, dentro da mesma havia uma colônia, dentro de um pequeno vale da Montanha Oca, uma colônia pirata. Em ruínas, onde os grandes capitães se esconderam durante anos, tinham 12 mansões que eu acreditei ser dos capitães. Quando cheguei na mansão de Manute O'Kelly, que foi a primeira que eu passei, marcado pelo símbolo de Sagitário, eu vi seu corpo morto em sua cama, apunhalado enquanto dormia. Uma carta ao lado mostrava que estava começando a ter desavença por parte dos capitães, e Kaido o matou. Kaido, capitão dos piratas orientais, e tinham traído a colônia. Sem me perder muito tempo, fui direto à mansão de Henry Avery, que era a maior e a que ficava no centro, onde um grande salão de festa estava com 8 cadáveres dos restantes dos capitães sentados. Foram mortos possivelmente de envenenamento, mas faltava 3: Henry, Kaido e Wilt. Descendo para o fundo da casa, que era uma marina, onde escondiam seus tesouros, tinha uma pequena fragata entupida de ouro e joias, e 2 corpos com espadas se cruzando, ambos se apunhalando. Pelas roupas, aquele dava para perceber que era Kaido e Henry, mortos pela sua própria ganância, típico de um pirata. Mas nem sinal do navio lendário. Isso me frustrava. Tanto caminho e lutas por nada, só que havia um desenho na parede da marina. Um sol e uma lua, cortados no meio, se completando. Símbolos alquímicos para ouro e prata. 2 extremos do dia, Yin e Yang. Mostra tudo que tudo tem 2 lados. Espera. Tudo que é em cima é embaixo. Mergulhei no mar e nado para baixo como um louco. De repente vi algo completamente bizarro para o nosso mundo. Um navio enorme, parado, estático, completamente de cabeça para baixo. Quando cheguei em seu leme e o toquei, tudo começou a se estremecer. Era um navio voltando à sua posição normal. Quando emergiu das profundezas, não parecia que tinha passado todos esses anos submersos. Lá estava ele, imponente. Ao chamar Nico a bordo, fui explorar e ao chegar na cabine de capitão, vi uma carta ao lado de um corpo sentado. A carta estava intacta. Fomos traídos. Kaido queria todo o ouro para si e o navio de Henry. Afinal, somos piratas e no fim de tudo, ele envenenou todos. Quando eu e Avery chegamos, já era tarde. A bela Sarah, com seu corpo frio e sem brilho no olhar, e Jack, nosso querido Jack, a alegria de nossa família morto de maneira tão injusta. Kaido tentou fugir pela marina de Avery. Chegamos a tempo de impedir sua fuga. Travamos uma grande luta e fui gravemente ferido. Henry mandou eu correr para o navio quando ele lutava contra Kaido. Não irei sobreviver. Em meus últimos momentos, irei afundar o navio de Henry, Makoa. O mesmo só reconhece como Capitão Henry e seus descendentes, e eu, os meus, pois éramos irmãos de juramento espiritual. Henry nunca deixou descendentes. Espero que meu pequeno Roger Turner um dia possa me encontrar para eu ter um descanso digno. Esse nome, Roger Turner, ele está falando do vovô. Ao sair da cabine de capitão, vejo 4 espectros espirituais me aguardando. E lá estavam Jack Knife, Sarah Fortune, Wilt Turner e Henry Avery. Então você é um dos meus descendentes. Então significa que o pequeno Roger conseguiu seguir a vida. Estou feliz. Makoa agora é seu. Esse navio é o navio da mudança, da libertação. E você, como o último pirata de sua linhagem, deve movimentar o mundo. Estarei torcendo por você. Jack Turner. Após falar isso, todos os fantasmas sorriem e desaparecem. Eu e Nico partimos de volta para o pântano com um navio lendário e com uma responsabilidade a mais. Ao zarparmos, estia a antiga bandeira de Wilt, com a caveira batendo um tambor, que representava os tambores da libertação.